Boa noite. Estão ouvindo bem? Então, bom, o tema da noite, vocês já estão vendo aqui na telinha, é a bênção do estímulo. Esse tema, ele é um capítulo do livro Jesus no Lar, que nós vamos aproveitar aqui o gancho do Flávio, né? Para dizer que a gente tem esse livro aqui na nossa livraria e o que está escrito, você está puxando o fio ali, ó. No que está escrito ali na nossa livraria, que é Espíritas, amai-vos é o primeiro mandamento e instruí-vos é o segundo. Então a leitura, ela tem um papel muito importante nisso. E o que nós podemos falar a respeito do livro do Neio Lúcio? Neio Lúcio é aquele, o outro todo mundo conhece, que é o Chico, né? Então, esse livro é um livro muito gostoso de ler, porque são historinhas. São historinhas, mas as histórias elas trazem um fundo moral muito grande, muito importante. E esse capítulo, a bênção do estímulo, quando nós fomos debruçar em cima do capítulo para estudar o capítulo e para tentar puxar ali o que o capítulo tinha de melhor para nós, ele se mostrou muito importante, ele se mostrou realmente de uma simples e profundo, mas para que a gente possa entender isso de uma maneira bacana, eu vou passar primeiro pelo texto para que todo mundo veja o texto e depois entenda as colocações que nós vamos fazer dentro desse trabalho. Então, nós vamos lembrar que o livro ele se passa em uma reunião na casa do Pedro, aonde Jesus está sentado ali em frente a uma mesa. Eles tinham o hábito de sentar em uma mesa no chão, uma mesa baixa, todo mundo sentado ao redor da mesa. Está lá Pedro, Filipe, enfim, vários deles, Tadeu, Judas, estão vários sentados ali em volta da mesa, escutando Jesus. E esse livro, ele é o livro que vai falar pela primeira vez sobre o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar. Não é o nosso tema, mas foi nesse livro que conta que começou o primeiro Evangelho no Lar. Então, o que nós vamos ver primeiramente é que os aprendizes, eles comentavam, e isso é importante para a gente guardar, que a verdade constitui um dever primordial acima de todas as nossas obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Então vai surgir entre eles um debate de até onde a verdade e até onde essa questão de aniquilar uma consolação, uma esperança, eles podem se bater, podem ter conflito. Né? Então esse é o tema principal da nossa conversa. Só que nesse ponto da conversa, Jesus, nada menos do que Jesus, pegou a palavra e começou a contar uma historinha. Essa historinha nós vamos dividir ela em 3 partes, que é para ficar mais fácil para a gente entender. Então, na primeira parte da história, nós vamos falar sobre as adversidades, sobre os problemas. O que aconteceu? Então existia ali um devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico. Depois de desfrutar um grande período de fartura, a família teve abastança de recursos materiais, viu-se pobre, abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de um desastre comercial. Foi a falência. Quem é que nunca tentou fazer alguma coisa que não deu certo, não é verdade? Então, vai acontecer que o infeliz, não soube suportar o golpe. Ele vai ficar muito triste, vai entrar em depressão, vai ficar doente e logo depois ele vai morrer. E a família, lógico, vai ser aí
acometida por um problema maior ainda, porque aquele que provia o sustento da família, além da empresa ter ido mal, dos negócios terem ido mal, deixando dívidas, ainda vai morrer. Então, a família vai ficar órfã, né? A família vai perder o seu arrimo. Então, entregue a si mesmo e ao pé dos seus filhos, a viúva vai enxugar as lágrimas, ela vai transformar a dor dela de alguma forma em incentivo para esses filhos que estão desesperados. Ela vai fazer o seguinte: reunir eles também ao redor de uma mesa e verificou que eles estavam amargurados, pareciam absolutamente vencidos pelas tristezas, e cercadas dessas lágrimas, ela meditou, e por fim, ela vai dizer o seguinte: agora nós vamos passar da fase da adversidade para a fase da superação. Meus filhos, nós não nos achamos em tamanha miserabilidade. Temos problemas? Temos dívida? Temos, mas também não é assim. Então, neste cofre, ela mostra uma pequena caixa, temos um tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. O que significa? Não adianta eu abrir a caixa agora e tirar todas essas reservas e não trabalhar, porque o dinheiro vai acabar. As coisas, elas se acabam. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, apesar desse problema, apesar de todas as dores, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos trabalhar, vamos produzir. Seja um trabalho honesto, seja um trabalho produtivo, embora as coisas não estejam dando certo, nós temos negócios a fazer. E assim, os filhos vão começar tudo de novo. Então, em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas. Todavia, não será justo o esforço para resgatar a preservação do nome, a preservação da idoneidade da família, da honra. Nós precisamos trabalhar para resgatar isso. Então, vamos aproveitar o tempo, melhorando a própria sorte. Se vocês concordarem comigo, ela vai dizer, vamos abrir a caixa mais tarde, a menos que as exigências sejam insuperáveis. Todo mundo concordou, tudo bem, vamos fazer assim, vamos então nós vamos. Então, a história vai transcorrer e nós vamos passar para a terceira parte da nossa história, que é o resultado. Chegando no resultado, quando já se haviam superado em muito os bens perdidos pelo pai, no livro fala em 6 vezes, eu não coloquei aqui. Então eles já tinham superado em 6 vezes aquilo que o pai tinha perdido. Se passaram alguns anos, eles vão se reunir uma certa noite e alguém deve ter lembrado, e aquele cofre? O que tinha ali? A velhinha falando, vamos lá, vamos abrir o cofre. Ela traz o cofre, cheia de carinho, de amor, abre o cofre, e aí o que eles vão encontrar lá dentro? Somente um velho pergaminho com algumas palavras de Salomão. Ela, em absoluto, ela nunca falou que tinha algum valor ali, que fosse algum valor material, mas ela disse que era um tesouro inconspurcável. Eu nem falei aquela palavra que estava lá na frente. Inconspurcável é algo que não se pode roubar, é algo que não se pode perder. São bens que não são materiais. Então foi exatamente isso que ela fez. O filho, ela vai dizer,
O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda aos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Então, olha a lição belíssima que essa senhora, que essa viúva deu aos filhos, né? Ensinando com que eles trabalhassem, com que eles fizessem, com que eles, enfim, tomassem a responsabilidade nas suas mãos. Pois bem, essa é a história. Então nós vamos fazer uma pequena reflexão em cima dessa história. Esse texto ele está dividido em alguns eixos que nós colocamos aqui. Não por um acaso dividido dessa forma. Então o estímulo e o incentivo está nesse círculo, que é envolvido pela esperança, não a esperança de esperançar, mas a esperança de esperançar, que é aquela de agir. Né? Não vou esperar, eu vou fazer. Envolvido pela verdade relativa ou absoluta, que é envolvido pelo trabalho incessante e pela vontade. O que a gente quis dizer montando esse diagrama dessa forma? Vamos lá, quando a gente passar em cada um desses itens aqui, vai ficar claro. Então, quando a viúva chega lá e fala para os filhos que tem um tesouro dentro de uma caixinha, o que ela fez? Ela trocou o desespero pela esperança. Ela trocou o desespero pelo estímulo. Então, quando todo mundo achava que estava irremediavelmente perdido, ela mostrou uma rota, um rumo, um caminho, uma solução para todos eles. Qual era a solução? Nós precisamos acordar desse transe, nós precisamos começar a caminhar novamente. Nós não podemos ficar paralisados, porque se nós ficarmos paralisados, o problema vai acontecer o quê? Vai aumentar. Então nós precisamos agir. Então, quando vem o estímulo, se retomou a esperança. A esperança envolvida pelo incentivo, pelo estímulo da viúva, né? Há alguém que vai falar assim, mas ela mentiu. Ela não mentiu, ela omitiu. Talvez, se ela tivesse dito que dentro da caixa houvesse somente frases do Salomão, e que aquelas frases eram o tesouro, os filhos não tivessem saído da letargia, daquele sono. Eles estavam paralisados. Mas ela usou essa informação como um estímulo que despertou a esperança e fez o quê? Fez com que eles acreditassem que era possível realizar alguma coisa. Nesse momento, eles começam a refazer a trajetória, começam a refazer as suas vidas e depois de algum tempo eles vão conseguir atingir o objetivo que era pagar as dívidas do pai e reestabilizar a situação da família. Pois bem, aí chega o momento de nós falarmos da verdade relativa ou absoluta. Porque ela usou uma informação que era dentro da experiência que ela tinha e dentro da possibilidade que ela tinha
de criar uma situação positiva, de criar uma situação de incentivo que os fizessem melhorar. Correto? Então ela tem uma verdade relativa. Os filhos, quando escutaram a história, cada um deles, independentemente, como cada um de nós aqui, tem a sua verdade. Cada um dentro da sua cabeça tem aquilo que é a sua verdade, que é também uma verdade relativa. Então a gente não pode falar que ninguém está certo e que ninguém está errado. Então, aparentemente, nós estamos um pouco certos e um pouco errados. E dentro da nossa experiência, dentro dos nossos conhecimentos, dentro das nossas vivências de vidas anteriores, nós tivemos trajetórias diferentes que nos fazem seres únicos. Por isso a dificuldade que nós vamos ter sempre de enxergar as coisas pelo prisma, pelo patamar da outra pessoa. A outra pessoa tem uma verdade dela. E nós temos a nossa. O que nós temos que fazer? Respeitar a opinião do outro. Respeitar a maneira como o outro se comporta. O que é bom para mim não quer dizer que seja bom para ele. E aí, quem tem a verdade absoluta? A verdade, isso. A verdade absoluta é do Pai. É Deus que tem a verdade absoluta. Em um outro patamar, Jesus tem a verdade de todos nós, conhece a vida de cada um de nós, sabe o que cada um de nós precisa. Então, quando a gente vai falar do trabalho, é porque essa verdade aqui, ela poderia arrebentar com a esperança. Eu vou chegar com uma verdade qualquer e eu vou destruir a esperança de alguém. Essa é a pior coisa que alguém pode fazer. Não é trabalhar com a expectativa, com a esperança da outra pessoa. A outra pessoa, eu vou conseguir um emprego novo, tal, não sei o quê. Eu vir alguém assim e falar, você nunca vai conseguir isso. Quem é? Quem somos nós para falar alguma coisa assim? Não é? Normalmente, quando a gente fala algo assim, a gente erra. E a pessoa vem esfregar na cara da gente, né? Viu? Você falou que eu não ia conseguir. E parece que o incentivo cresce de uma forma assim, desordenada, mas do lado errado. Mas acaba dando certo também. Para a pessoa que se sente incentivada. Talvez não seja o melhor incentivo, como o da viúva foi no campo positivo, né? Mas nós entendemos, e algumas vezes, quando a gente também se sente contrariado, a gente também não se incentiva a fazer alguma coisa. Então o incentivo, ele é tudo. Ele vai fazer com que nós nos mexamos e que nós procuremos, quando nós saímos da zona de conforto, quando a gente se sente espetado, é que nós vamos fazer alguma coisa boa. Então esse é o papel da dor, que infelizmente a gente espera vir pela dor e não pela própria iniciativa, né? A gente fala amor, mas é a nossa própria iniciativa. E aí o trabalho, ele vai ser incessante dentro da nossa vontade. Quando eu conseguir transformar um estímulo em esperança, quando essa esperança não for destruída por uma verdade, eu vou passar a um trabalho incessante. O que quer dizer isso? Tem que ser uma coisa recorrente. Não posso fazer um estudo de um dia e achar que em um estudo de um dia eu vou me qualificar para fazer alguma coisa. É uma coisa recorrente, eu preciso estudar, eu preciso ir ganhando novos conhecimentos para que a gente possa ampliando para outros patamares. E assim nós vamos nos construindo, através das vidas, através dos estudos que nós fazemos, através dos relacionamentos que a gente vai tendo.
cada vez a gente vai melhorando um pouquinho, porque não existe um salto. Nós, infelizmente, não temos um elevador que vai pegar nós como um espírito simples e ignorante e vai levar nós ali para espírito puro. Não existe isso. Nós vamos ter que passar por cada uma das etapas, assim como o nosso Mestre Jesus passou. Ele começou como um espírito simples e ignorante, subiu por todas as etapas. Qual é o mérito? Ele pode ter usado bem o trabalho incessante à vontade dele e atingiu muito mais rápido. Ou também sabemos que ele foi criado muito tempo antes da gente. Isso também conta. E aí, nós vamos fazer aqui uma ligação com uma mensagem de Anália Franco, que foi psicografada por Valdo Vieira, na época que o Valdo Vieira trabalhou com Chico Xavier, nesse livro chamado Ceareiros de Volta. Anália Franco foi uma enfermeira, né, um espírito que se elevou aí na ajuda e no tratamento de pessoas, dos soldados na época da guerra, e ela vai transmitir uma mensagem através do Valdo Vieira, que vai falar sobre o prazer, sobre o dever virando um prazer. E aqui a gente fez um resumo, dado que não é possível a gente colocar a mensagem toda, que ela é bem extensa. Então ela vai dizer assim: tesouro inconspurcável, que é aquilo que eu falei, que o homem pode trazer por dentro, que reside na confiança integral depositada por ele na força maior que rege a vida. Quem transporta consigo semelhante riqueza iluminou a vontade, erguendo-se invencível nas vagas ondulantes em que se entrechocam as ilusões terrestres. Perdão. Então, a gente vê o seguinte: primeiro ponto, é necessário que nós tenhamos confiança em Deus, que nós tenhamos confiança, a fé no sentido de que Deus e que os nossos companheiros espirituais estão olhando para nós, nós nunca estamos sozinhos e eles sempre vão saber aquilo que nós estamos precisando. Por isso, muitas das vezes a gente não precisa pedir. É melhor que a gente agradeça por algo que a gente tem, é melhor que a gente agradeça por tudo que acontece na nossa existência, porque isso é uma forma de atrair mais aquilo que a gente está conseguindo engrenar, que a gente está conseguindo crescer. Então, quem transporta essa riqueza iluminou o quê? A vontade. Então, lembra quando a gente falou no quadrinho anterior que a vontade ela está aqui no esquema superior? Sem a vontade, nada disso vai acontecer. Então, voltando para cá, nós vamos ver: erguendo-se invencível nas vagas ondulantes em que se entrechocam as ilusões terrestres. O que são as ilusões terrestres? Nenhuma? Não lembro nenhuma. Quais são as ilusões terrestres? Dinheiro, poder, conquistas materiais, posição, status, que mais? Tem tantos, são tantas essas ilusões terrestres. Qual é o papel que as ilusões terrestres têm em relação àquilo que a gente tem que fazer? Dado que nós não vamos levar nada disso, qual é o papel? O papel é o seguinte: as ilusões terrestres, elas nos desviam do nosso rumo. Elas nos tiram da nossa rota, trajetória, enfim, faz com que
nós tenhamos que ir de um lugar para o outro e acabemos divergindo. Depois tem que voltar. Caminho errado, tem que andar bastante depois, não tem? Para voltar e corrigir. E aí, a Anália vai dizer o seguinte: não conhece tempo pior, nem futuro incerto. Em qualquer eventualidade, convence-te de que executa os desígnios da providência, para que melhore a si mesmo, melhorando as existências em derredor. Talvez essa seja a frase mais importante de todas. A providência está te usando para executar aquilo que você precisa executar para você se melhorar. Mas assim, ela te usa para que todo mundo que esteja próximo de nós se melhore também. Não é um esquema de compaixão? Então, quando um melhora, todos melhoram. Então, o Gandhi falou uma certa vez que quando uma alma se ilumina, é o suficiente para salvar milhões de corações. Uma. Então, o que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Nosso rumo? O objetivo do Espiritismo, qual é? Está ligado a isso aqui. Qual é o objetivo do Espiritismo? Melhoria, mas é um pouco mais abrangente. Quem pode chutar? Evolução, mas um pouquinho mais abrangente. Então, lá no livro dos médiuns, ele vai dizer o seguinte: Kardec, através dos espíritos, disseram a seguinte forma: o objetivo do Espiritismo é a melhoria geral da humanidade, passando pela melhoria individual. Ou seja, cada um de nós vai crescer e o nosso ecossistema vai crescer junto. Nosso ecossistema a qual nós fazemos parte. Porque nós somos um ser à parte, a gente não faz parte do ecossistema. O que está escrito na questão 540 do Livro dos Espíritos? Está lá. Na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Hoje, se o Kardec tivesse escrito isso no dia de hoje, quando o Kardec escreveu o átomo era conhecido como a menor partícula divisível, hoje já não é mais. Então o Kardec teria escrito desde antes do átomo até depois do arcanjo, porque a gente não sabe o que tem depois do arcanjo, porque foge do nosso conhecimento. Então esse é o nosso papel. Se nós cumprirmos os desígnios da providência, automaticamente nós estamos crescendo e ajudando para que o nosso planeta cresça e evolua, e por consequência o nosso planeta ele faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um universo possível, e a ciência hoje já trabalha com um multiverso, não mais universo. Então, somos todos passageiros dessa nave chamada Terra, que é uma escola que é gerida pelo governador Jesus. Voltando na Anália Franco, ela vai dizer o seguinte, essa parte importante que está em destaque, que cada dia, cada experiência e cada circunstância te facultam multiplicadas oportunidades de burilar a tua fé. O que você acredita? O que você faz? Como você realiza?
como Paulo disse, que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos obrar. Obrar é o trabalhar que nós colocamos ali no início. Então, de maneira a te certificares ainda mais entranhadamente que ninguém pode aposentar a própria consciência. Ou seja, você não pode parar, crescer indefinidamente. A gente não está falando de trabalhar até morrer. É diferente. É evolução constante, sem parar. Então é assim que todo espírita viverá feliz, fazendo do dever um prazer. O trabalho, quando a gente realiza algo que nós gostamos, não é bom? Não deixa de ter aquela carga, aquele peso nas nossas costas. Ai, meu Deus do céu, segunda-feira está tocando a musiquinha do Fantástico, amanhã eu tenho que trabalhar. Aquele peso. Mas quando nós temos prazer naquilo que nós fazemos, nós nem estamos pensando nisso. A gente vai e faz com um prazer fantástico, que é o que cada um de nós precisa buscar, precisa achar. Na volta ao texto, nós vamos ver aqui uma gangorra, no qual nós vamos dividir a parte em que eles estavam falando, que a verdade deve ser primordial e deve amassar qualquer coisa, e o outro fala, não, peraí, mas ninguém pode aniquilar a consolação, a custo de manter a verdade. E aqui a gente vai ver, a pretexto de acender uma luz, de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, a verdade a favor, ela ilumina. E a verdade contra, ela vai constringir, vai detonar algum processo que vai fazer com que algo não aconteça. Então, qual delas que a gente vai escolher? Aqui não é uma escolha para ficar claro que a gente não está falando de verdade e mentira. Aqui a gente está falando em usar a verdade de uma forma construtiva ou usar a verdade de uma forma destrutiva. Como que nós vamos agir? O que é melhor para que a gente faça? A gente precisa utilizar a verdade de uma forma construtiva. Às vezes não é esfregando a verdade na cara de alguém que nós vamos resolver um problema. Eu bati sem querer aqui no pau e ele voltou. Então não é impondo alguma condição ou impondo alguma verdade a alguém que a gente vai resolver um problema. Muito pelo contrário, às vezes o problema pode até ficar um pouco mais complicadinho. Então nós vamos pensar em analisar a verdade de acordo com a circunstância. Mas a circunstância, ela é assim. A gente vai ver hoje, por exemplo, muita coisa oposta. Extremismo dos dois lados. A gente enxerga a guerra aonde existe um extremismo de lado a lado e que ninguém sabe com certeza por que começou e nem como que vai terminar. Simplesmente esquece-se um conceito básico que foi o que a gente falou aqui antes. Todos nós somos o quê? Irmãos. Independente de nacionalidade, de cor, de raça, de sexo, independente de tudo, nós somos irmãos. Então, lá em 1969, quando o astronauta pisou na Lua, o Armstrong ele estava ainda, antes de descer, quando eles estavam em órbita, sobrevoando, ele olha para a Terra e ele, vou usar uma palavra de hoje, bugou. Porque ele não viu as fronteiras. Ele olhou assim, mas aquele lá é o planeta Terra. Cadê? Cadê as fronteiras? Quem que inventou isso? Quem que construiu o muro? Quem que separou? Isso é tudo obra nossa. Isso é tudo obra nossa. Agora, arrumar vai ser obra de quem? Deles? Não, é nossa. Não é assim? Então nós é que somos responsáveis por tudo aquilo que a gente constrói.
Chegando já para o final daquilo que a gente vai trazer, então o tema ele acabou, como vocês perceberam, começando a falar sobre o estímulo, e de repente nós descobrimos que dentro do estímulo embute a esperança. Então, sem a esperança, nós não conseguimos construir absolutamente nada. Então, aquilo que o Espiritismo propõe, que é a fé raciocinada, logicamente, é que nós vamos trabalhar em cima daquilo que a ciência traz para a gente vai trabalhar em cima de conceitos que já estão consagrados. E, por exemplo, a questão de Jesus lá no passado, se falava em milagres, tudo. Hoje a gente já tem explicação para os milagres, como que era, como que não era, e descobrimos que não eram milagres, que simplesmente naquela época não se conhecia a explicação e tratava-se como sobrenatural, algo que é completamente natural e dentro das leis de Deus. E a esperança, ela faz parte de todo esse processo. Se nós não tivermos esperança, expectativa de realizar algo positivo, fica difícil que nós realizemos. Então a gente traz aqui para vocês um extrato do Giacomo Góes, de uma mensagem chamada Esperança. Giacomo Góes foi um sergipano que morou em São Paulo, morou também em Aracaju, depois mais para o fim da vida dele. Ele era advogado aposentado no Ministério do Trabalho, foi orador, escritor espírita, ele teve colunas em jornais e rádio. Ele fazia programas de rádio falando sobre o espiritismo. O Giacomo escreveu fantasticamente um artigo sobre a esperança. Na verdade, não é nem um artigo, são tópicos que a gente vai mostrar para vocês. Alguns, não dá para mostrar todos. A esperança é a bênção maior que justifica a vida. Não é jamais sinônimo de dúvida, mas sim a antevisão daquilo que ardentemente se busca. Então lembra quando nós falamos da meta, do rumo? Se nós não tivermos um objetivo pelo qual nós vamos trabalhar, nós vamos viver, fica difícil. A esperança é iniciar a viagem ao universo de si mesmo. Olha aqui o autoconhecimento buscando para que a gente busque a nossa reforma. Para conhecer a origem das emoções e refletir sobre a resposta dos seus efeitos. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós vamos ser contrariados. Qual é a nossa resposta? A nossa resposta vai ser pacífica ou violenta? Essa semana a gente teve um caso de violência, mais um. Aquilo não foi uma resposta pacífica. Se todo mundo fizesse aquilo, seria complicado, mas a gente precisa ver o que tem de positivo em uma situação negativa, como diz o próprio Livro dos Espíritos, que nós temos que tirar de todas as situações, mas todo o bem possível, e que os Espíritos fazem isso por nós. A esperança é gerar luz interior no desejo de iluminar outros caminhos. A Anália não falou que quando nós nos iluminamos, nós iluminamos outras pessoas? Aqui, ó, que ele está falando também, ó. Quando nós temos desejo não só de crescer, não só de nos iluminar, mas como ajudar os outros a se iluminarem, é um caminho, é uma esperança. A esperança é recordar as experiências do passado para alicerçar os acertos do presente, seguir adiante preparado para o futuro. Essa é aquela coisa que todo mundo com certeza faz. Tem alguma coisa dentro de você que está te segurando, que faz parte do passado. Por quê? Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode ressignificar o que aconteceu. Você pode fazer com que esse problema
vire o incentivo e não a âncora. A gente falou sobre isso agora há pouco. Ressignifica o teu passado. O teu passado não vai mudar. Você não vai viver outra vez, não tem máquina do tempo, ninguém conhece lá o De Volta para o Futuro. O carro lá acho que já não vai funcionar mais. Então é melhor que a gente ressignifique aquilo que a gente passou de uma maneira que a gente ponha para fora. Fala, joga fora, passa a olhar para frente. O carro você olha para o retrovisor para ver o que já passou. Mas não pode dirigir olhando para o retrovisor, porque senão bate na frente. Tem que olhar para frente. Serve para você saber o que já passou. Mas olha para frente e segue em frente. Esperança é gratificar-se com o semear, sem se prender ao imperioso interesse imediatista de colher. Nós já falamos várias vezes aqui que a semeadura, qual é a semeadura? Planta para colher depois. Mas aquilo que a gente plantou no passado, nas existências anteriores, a gente está colhendo hoje. Então tem 3 tempos. O que eu plantei eu colho hoje, e o que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Então é bom que a minha semeadura, que o meu plantio seja bom. Mas o que ele está dizendo, não pensa você em que você vai plantar hoje porque você vai colher amanhã e que essa coisa vai crescer rápido e que vai acontecer de uma vez, que a gente até já comentou. Não existe um crescimento de elevador. Nós vamos subir degrau por degrau. Escadinha, escadinha, escadinha. Muitas vezes a escadinha é aquela escadinha que tem o degrau bem estreitinho assim, que se não prestar atenção para pisar, adivinha, vai parar lá embaixo e volta. A colheita ela leva tempo, então é isso. E a esperança não é preparar-se para o perdão, é sim imunizar-se para as ofensas, por aceitar as limitações do outro. E aí eu falei do Gandhi no outro exemplo, e tem um outro exemplo com ele, quando ele estava dando uma entrevista, o repórter chegou para ele e falou assim, Gandhi, você já perdoou? O Gandhi olhou assim para o repórter e falou, não. E o repórter ganhou o dia, né? Falou, furo de reportagem agora. O Gandhi nunca perdoou. Sabe, mas é que eu nunca me senti ofendido. Acabou a reportagem dele, né? Então é isso. O perdão, ele serve sim para libertar eu e vocês, não quem ofendeu a gente. Se nós não perdoamos, nós prendemos a outra pessoa com a gente. Então, esperança é saber projetar a luz do sorriso após a experiência da lágrima. Essa é fantástica. Tá? Esperança, não precisa nem explicar, né? Esperança é a certeza do amigo e a sua radiosa presença que conforta e anima. Outra que não precisa explicar. Esperança é ter certeza do seu abraço, da sua compreensão em todas as circunstâncias. Esperança é a vontade incontrolável de defender até as últimas consequências o inestimável direito de amar para justificar, enfim, o inalienável direito de viver. Eu me lembro que está tendo uma discussão aí em congresso, não sei o quê, direito de viver é direito de nascer, né? Se não nasce, não vive. Então, é um ponto. Finalizando, esperança é ter em mira como ideal a conscientização da verdade que revoluciona o ponto de transformar o destino e redimir a alma. Olha a verdade de novo ali. Então, nós precisamos buscar sim a nossa verdade. Mas a nossa verdade daqui 5 anos, será que vai ser a mesma verdade de hoje? Será que a nossa verdade de hoje é a mesma de 5 anos atrás? De 20? De 30? Calma, gente, vou parar por aí. Né? Será? A gente não vai mudando à medida em que nós vamos
entendendo coisas diferentes. Então, a esperança é a esperança de que cada vez mais a gente tenha a capacidade de entender essa verdade. Esperança de querer gostar das pessoas e enxergá-las sempre pelos ângulos do respeito e da compreensão. Não é isso aqui que é respeitar a verdade do outro? É respeitar a verdade do outro. Se você gosta de alguém, você gosta de alguém do jeito que essa pessoa é, não do jeito como que você quer que ela seja. Porque aí vai virar decepção. Você projeta, você cria uma verdade em cima da outra pessoa e acha que aquela pessoa é aquilo que você acredita. E quando você descobre que ela não é aquilo que você acredita, você se decepciona. Então foi erro de expectativa. Esperança de enxergar sempre um ponto de luz quando o vento da tristeza formar as nuvens sombrias nos céus do meu mundo. Vai passar, como Maria falou para o Chico através do Emmanuel. Vai passar. Tudo vai passar. São provas que nós vamos passar. Esperança de usar a bênção da palavra não para a crítica, nem para a indignidade, nem a mentira, mas para o estímulo e o ensinamento da verdade e a verdade. Esperança de envolver-me para sempre na realidade ascensional de progresso, que eu quero crescer sempre, todos nós queremos crescer sempre, justificando o milagre da vida e a grandeza do amor. Enfim, fechando o que nós dissemos no dia de hoje, tem que ficar gravado na nossa cabeça o seguinte: nós não temos direito de esgotar a esperança de ninguém. Então os espíritos dizem o seguinte: se a gente não tiver uma palavra de incentivo, não fale nada. Não fale nada. Então, se nós tivermos algum problema, alguma coisa, nós vamos saber que sempre tem um Espírito conosco, que Deus está sempre conosco, nós nunca estamos sozinhos. Esperança, esperança sempre. Então, o que a viúva fez em uma forma muito suave de tratar uma questão muito dolorida. Ninguém pode negar que ela estava passando por uma situação complicadíssima. Mas ela teve o quê? Capacidade, discernimento de enxergar como sair da situação. E, em primeiro lugar, ela sabia como sair da situação. Então, ela criou uma situação de esperança, de estímulo, que transformou tudo. Então, nós somos essa pessoa que tem capacidade de transformar tudo aquilo que nós quisermos. Boa noite.